É, a palavra de Deus está no Salmo 131. Vamos ler o Salmo 131. Toda vez que eu vou dar uma palavra, minha filha mais velha pergunta: mãe, você vai pregar o apóstolo Paulo em qual livro? Falei: filha, daqui a pouco não é a apóstola Cláudia, apóstola Paula vai pregar. Porque eu amo o Novo Testamento, sou apaixonada por toda a palavra, mas eu gosto do Novo Testamento porque ele já me ensina logo o que tem que fazer. Né? O Velho Testamento está preparando e o Novo vamos fazer. E como eu gosto de fazer, eu sou assim, um pouco acelerada, então eu gosto do Novo Testamento, mas o Senhor me levou a Salmos, no número 131. Eu falei: Deus, como é bom a gente mergulhar em tudo que tem da tua palavra, né? Às vezes a gente vai para uma coisa que a gente gosta, que a gente prefere, que a gente acha que tem a nossa cara, mas Deus diz que Ele é perfeito em tudo, todas as coisas são boas, todas são lindas. E mergulhando nesse salmo, que hoje nós vamos mergulhar, tão curtinho, são apenas 3 versículos, diga 3 versículos, só 3 versículos. Tem tanta coisa aqui, mas tem tanta coisa aqui. Então, eu quero ler primeiro esse salmo. Quero que você acompanhe a sua Bíblia, por favor. Abra a Bíblia. Não fala: eu estou ouvindo. Abra a Bíblia, que é muito gostoso a gente ler. Essas letras, elas têm poder. Calma em Deus. Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Calma em Deus. O Senhor quer realmente falar comigo, porque calma é uma das coisas que eu preciso na minha vida. Eu sou um pouquinho agitada. Quem me conhece bem acha que eu sou muito, mas eu não estou falando de temperamento aqui, eu estou falando de coisas mais profundas, e essa calma da qual eu falo é uma calma espiritual, da qual eu vou falar hoje, na verdade, que Deus está falando. Mas como eu gosto de pregar, olhando muito além, eu amo frases de impacto da Bíblia. Como tudo posso naquele que me fortalece. Precisa de alguma coisa? Se eu ficar assim, falando o culto inteiro, tudo posso naquele que me fortalece, você vai sair ministrada. Isso não é uma heresia. Mas você tem que olhar o contexto da palavra. E por exemplo, este versículo, ele está num contexto onde Paulo fala que na pobreza, na riqueza, na abundância, em todas as coisas, ele tudo pode naquele que fortalece. Não que o versículo sozinho não tenha efeito, tudo o que vier da Bíblia tem. Mas o contexto é muito importante, amém? Não precisa dizer: não, tudo posso, não pregue assim. Não, tudo posso, porém, o contexto ele cria um pano de fundo e você vai mais além. Porque o tudo posso já é suficiente para ministrar uma pessoa que precise ouvir aquilo, mas no contexto você vai mais além. Quando você vê que tudo você pode, também quando você não tem nada. Tudo você pode quando você está na carência. E aí você vê que tudo você pode em todos os momentos nele. Então, o contexto é muito importante. Por isso eu quis, e eu gosto de fuçar na Bíblia. Eu gosto de ver o contexto, eu gosto de ver o que eu gosto de entender o momento histórico que estava sendo o pano de fundo daquelas linhas que eu estou lendo, debaixo da unção do Espírito. E esse salmo é um dos 15 salmos que a Bíblia chama de salmos de romagem. O que é um salmo de romagem? Quem tem esse textinho escrito aí na Bíblia? As Bíblias estão salmo de romagem, salmo. Alguns falam salmo de degraus, alguns falam salmos de peregrinação. E são mais algum tema?
Cântico de romagem, muito bom. São 15 salmos, eles começam no 120, acabam no 135, que o povo de Deus, quando ia celebrar as festas fixas em Jerusalém, eles iam falando esses salmos no caminho, quando eles subiam a Jerusalém, às vezes fazendo uma viagem de 1000 metros de altitude, porque Jerusalém está no alto do Monte Sião, está no Monte Sião, e muitos vinham lá da região de Jericó, abaixo do nível do mar, fazendo essa peregrinação, e nesta peregrinação eles iam cantarolando esses salmos nas paradas, nos momentos de descanso. Imagine uma peregrinação, a gente faz de ônibus isso em Israel, é cansativo para chuchu. Imagine fazer a pé, né? Sem camelo automático, sem motoca, sem GPS, sem Waze, na raça. E eles iam cantarolando, eles iam falando para Deus, e dizem os teólogos, dizem não, são estudos profundos, que os salmos, embora nesses salmos você vai encontrar como é bom e agradável estarem unidos os irmãos, ou então aquele salmo que fala a respeito do óleo que desce da barba, que desce da cabeça, vai para a barba e passa pelas vestes, e são salmos que na sua construção, depois você vai estudar, eles têm uma coerência evolutiva, embora quando você entra em cada salmo, eles falem de outras coisas também, mas o início aponta para uma evolução de uma caminhada para Deus. Uma caminhada ao Monte Sião, física, porém também espiritual, que a gente tem que fazer todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Então, às vezes, você fala, pelo que eu vou orar hoje? Tem oração, não sei pelo que orar. Faz uma caminhada, faz um propósito de oração, orando os 15 salmos. No primeiro, você ora e o Senhor opera. No segundo, o Senhor ora. E, na verdade, esses salmos, eles envolvem, se você for olhar o contexto, gratidão, objetivos no Senhor, né? É aquele salmo que eu sempre fui apaixonada, que estamos felizes porque estamos indo à casa do Senhor. Então, que você percebe que você está indo em direção ao monte, você relaciona, olha, o orvalho desce do monte, mas a unção também desce pelo sacerdote chega a mim. Eles estavam indo em direção ao templo e fazendo essas canções que eram constatações, que eram coisas muito fortes da sua essência como filhos de Deus. E é lindo. Porém, não é de tudo isso que eu quero falar. O Espírito Santo escolheu um. Tem tantos bons aqui. Poxa vida. Olha aqui. Falei, Senhor, eu descobri algo tão lindo. Eu já conhecia os salmos, mas eles estão num contexto. Olha aqui. Eleva os meus olhos para o monte. Da onde virá o meu socorro? Podia ser esse. Eu fazia um negócio aqui, né? Eu e Deus aqui, o Espírito Santo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, a 127. Depois temos também 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E são lindos, né? A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos. E esse é o 123. E depois temos o 133, a excelência da união fraternal. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Olhe para o seu irmão e diga, como é bom e agradável viver com você. Mas não com aquele sorriso amarelo. Amém? Mas é o 131. E o 131 fala de calma em Deus. Tá? Calma em Deus. Vamos lá, vamos começar o nosso mergulho. Paramos nesse degrau. Estamos no degrau do 131. O que é calma? Como uma boa professora, eu gosto de procurar a essência das palavras. O que é calma? Primeira explicação de calma no dicionário Aurélio. Ausência de agitação. Respire fundo e diga, ausência de agitação. Somos sempre muito agitados porque o relógio anda, as coisas estão acontecendo,
e precisamos resolver, a nossa mente se agita. E hoje Deus fala de uma calma. Aí você pode pensar, né? Por exemplo, se o meu marido deve estar pensando assim, Deus vai falar com ela hoje. Porque eu sou muito agitada, eu sou a pessoa do relógio. Né? E às vezes um agitado vai dizer, já vão me atacar aqui. Eu gosto de ser pontual. E aí não tem nada a ver com isso. Essa calma da qual Deus fala hoje é algo que vai vir espiritualmente sobre a nossa vida, que vai até nos trazer essa calma com relação ao nosso relógio. Ninguém precisa ser atrasado, ou então entregar o trabalho da faculdade depois, sabe assim? Tipo assim, o trabalho é para sexta-feira. A pessoa, ei, calma, eu fui no culto ontem. Vai ser para a próxima sexta, professora. Porque eu estou aperfeiçoando o trabalho. Ela vai dizer 0 pinel, né? Então, não é sobre isso que eu estou falando, mas pode até nos trazer, nesse contexto de um temperamento agitado, uma pitada de equilíbrio. Ou toda pitada de equilíbrio, melhor ainda. Mas, então, a Bíblia diz que a ausência de agitação, tranquilidade, fala da calma do mar, conservar a calma, e fala que os antônimos são ansiedade. Veja se você reconhece alguma dessas coisas na nossa vida aqui de São Paulo. Ansiedade, pressa, pânico, loucura, crise, ruído, alvoroço. Alguém reconhece esses substantivos abstratos aqui? Ansiedade, pressa, pânico, loucura, crise, ruído, alvoroço. Parece que eu estou ouvindo o relato de um terapeuta a respeito da que entra, por exemplo, no seu consultório. Aqui eu tenho pessoas com crise de ansiedade, pânico, depressão e tantas coisas, fruto. Tira a depressão, vai. Ansiedade, pressa, pânico, senão já estou querendo, não é disso que eu vou falar. E olha que interessante essa coisa da calma. Vocês vão pensar comigo, a pastora Sandra, cadê ela? Você lembra daquela pregação? A gente brinca porque quando eu estou muito nervosa, ela fala, olha a tua pregação lá atrás, que você falou que quando você ficava nervosa, era uma teoria, era assim, minhas filhas estavam lá engasgando, né? E eu ficava desesperada. E uma vez eu preguei no altar a respeito, era uma outra passagem, eu falei, gente, calma, respira, né? Tem que ser dessa forma, calma, respira. E eu contei no altar que as minhas filhas, quando eu estava muito agitada, acontecia alguma coisa, elas falavam, mãe, calma, respira. Porque eu falava para elas, e virou uma graça lá em casa. Então, toda vez que eu estava agitada, mãe, calma, respira. Porque eu fazia isso com elas também. Quando elas caíam, que estava aquele choro engasgado, eu queria, sei lá, desmaiar junto com elas, eu era tomada por uma força, eu falava, calma, respira. Enquanto eu falava isso para elas, eu recebia também essa mesma ministração. E olha que interessante, a calma, esse substantivo, muitas vezes nós não usamos verbo nenhum para liberar essa intenção sobre os outros. Olha que interessante. Você chega a uma pessoa que não é amorosa. Chega lá, às vezes, você não chega para alguém e fala, amor, vamos dizer, tá doido? Você não emana, mas a calma, ela é suficiente quando ela é falada como um substantivo. Tá aquela agitação, você, calma. Ninguém fala, alegria. Né, o cara chega triste. Você não fala, alegria. Mas no momento de uma agitação, de um estresse, de uma birra, você fala, calma. Parece que a palavra não tem um efeito. Fale assim, calma. Você não fala, fique calmo, busque a calma. Você simplesmente fala, calma. A criança caiu, calma. Está chorando, calma. Mamãe vai te explicar. Calma. Chega alguém nervoso, ei, calma.
E parece que é uma palavra que vem com o seu próprio poder. Não precisa de mais nada, apenas ela. E eu achei tão incrível, porque às vezes a gente fala de paz em Deus, alegria, e de repente Davi fala de uma calma que ele descobre em Deus. Ele podia ter dito paz em Deus, suprimento em Deus, mas ele fala de uma calma. E eu, que gosto de fuçar, fiquei refletindo sobre essa calma. E aí, quando ele fala de um salmo que fala que ele encontra essa calma em Deus, e ele começa falando sobre, olha para a tua Bíblia, um coração soberbo, que ele não tem. Ele fala assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Ele fala de duas coisas, e depois nos outros mais 2 tópicos, onde ele fala de um coração soberbo, um olhar altivo. Depois ele fala, eu não procuro grandes coisas, nem maravilhas demais para mim. Então ele fala de 4 questões que, com certeza, se é Bíblia, está relacionado a ter ou não ter calma. Ok? Eu não vou falar de coração, um estudo científico de coração, fala, o coração humano, e começa falando o dedão do pé, com sua unha. Precisa haver coerência, precisa haver argumentos para que aquele tema seja entendido, e Deus também é assim. Então, se ele está falando de uma calma que eu encontro em Deus, ele está falando de 4 coisas importantes que a gente precisa focar e que a gente acha que não está nem um pouquinho relacionada a essa agitação, porque se eu não tenho calma, tenho agitação, tenho ruídos muito grandes, tenho pânico, tenho loucuras, tenho pressa, tenho ansiedade. E ele fala assim, Davi fala, ei, Deus, eu não tenho esse coração soberbo e esse olhar altivo. 2 coisas importantes, porque o coração, nessa passagem, está falando, com certeza, de sentimentos, de anseios, de buscas. E esse olhar não está falando de apenas visão. Eu tenho certeza que Davi está falando de um olhar, de uma análise, de uma coisa muito mais ampla do que só a visão. Ele está falando assim, Senhor, eu não olho de cima para baixo. Porque a altivez é aquela postura onde nós nos colocamos sempre melhores do que outras pessoas. Você sabia que tem crente altivo? Diga para a pessoa que está ao seu lado, sério? Altivo? Tem. Às vezes nós, na nossa humildade cristã, somos extremamente altivos. Olha, nessa posição que eu estou, eu vejo vocês por cima, não vejo? É bom, é funcional, precisa ser assim. Imagine eu dessa altura, se eu tivesse sem salto, então, tinha que ter gente lá no fundo que ia ter que me ver pregar de pé, se eu estivesse aqui embaixo. Lógico que o altar ele é muito importante, ele precisa ser mais alto para as pessoas verem a gente, eu estou gesticulando, você não dorme, né? Talvez se fosse só ouvindo a minha voz. Mas já é uma posição, fisicamente, que já silenciosamente mostra, uau, a pessoa que está lá em cima está mais alta do que eu. Ótimo, aqui envolvendo essa altura podem ter muitas coisas. Funcionalidade, essa coisa física importante, autoridade, mas muitos podem usar dessa posição com altivez. Tudo eu vejo melhor, eu olho por cima, eu sei tudo, eu sei de tudo. E, na verdade, esse altar é o altar que Deus fala de altar de sacrifício. Quem sobe aqui, como sacrifício vivo, santo e agradável, tem que subir sabendo que vai cair fogo do céu. Porque lá atrás ofereciam sacrifícios mortos, mas aqui a gente vem como sacrifício vivo.
Então tem que ser um lugar não de altivez, de temor e de extrema humildade. Onde, Senhor, eu falo aqui, eu sou aqui o que o Senhor decidiu que eu fosse. Tem misericórdia de mim, Senhor. Essas pessoas levantaram, vieram aqui ouvir o Senhor falar. Eu não quero falar nada. Porque eu, assim como elas, eu tenho tantas coisas na vida que eu preciso desesperadamente do Senhor, ou todas as coisas da vida. Então, Davi já mostra que ele não tem olhar altivo. E às vezes a gente pensa assim, o altivo é o cara da Mercedes-Benz que está andando, né, de Porsche, de, sei lá qual que é o carro da Honda aí, que sai assim, olha por cima, né? Tudo bem? O cara é baixinho, tem que usar até aquele salto falso. Mulher ainda bota salto, mas o baixinho bota salto falso para sair por cima, assim. Não. Essa altivez pode ser essa do baixinho exibido que tem seu carrão, mas pode ser uma altivez da alma, que pode estar num favelado, num doente terminal, que você fala, você quer aceitar Jesus? Não sei, mas olha, há uma esperança. Ele fala de vida eterna, né? Talvez, eu creio num milagre, mas talvez você, segundo as palavras médicas, não tenha muita esperança de vida nessa terra, mas você pode receber a vida eterna. Não sei. Por quê? Porque aí existe ainda algum valor humano muito grande, muito acima do que aquele homem acha que está Deus. Então, essa altivez e essa soberba, Davi fala de um coração soberbo. O que é um coração soberbo? Muito parecido com a altivez. Mas, na verdade, o olhar altivo e o coração soberbo, eles se completam. A pessoa se vê melhor do que todos, é o olhar de cima, e ele se porta com aquele coração, que ele pode estar até embaixo, mas ele está se achando, né, não cabe dentro dele o que ele é. Ele é um negócio assim que... Porque ele fala 5 idiomas, ou porque ele... Sei lá, tem tantas coisas que podem levar uma pessoa soberba, eu não sei. Até o que Deus fez na vida dela. Era um Zé, uma Zé ninguém, tipo eu, tipo você. Não valíamos nada. Aí, só tínhamos o valor que Deus, na sua presciência, tinha dado a nós. Mas naquele momento a gente não tinha valor nenhum. Aí a gente está ali, Deus fez, aí já... Eu sou o cara. Eu sou a ungida. Então a soberba não está lá fora, no homem mais materialista da terra, está também, mas ela pode estar aqui dentro do nosso universo, na minha casa, nas minhas relações. E aí você pode imaginar que a pessoa que está em Deus, ela é quase que um pó, um lixo. Não, não é disso que eu estou falando. Não é aquele capacho que fala assim, ei, eu sou Zé Ninguém. Pisa em mim. Vou deitar aqui para você pisar. Não é disso que estamos falando também. Porque Davi completa, nas próximas passagens, ele fala, não procuro grandes coisas, e nem maravilhas demais. Ele não fala assim, não procuro coisa nenhuma e nem maravilha. Eu sou um cara que não tenho anseio nenhum, não tenho ambição. Ele fala assim, não procuro coisas grandes. Porque às vezes o que gera... Aí começou a fechar o raciocínio. Eu falei, Deus, como o Senhor é profundo. É lógico que quando a pessoa almeja coisas muito grandes, ou maravilhas demais, ela começa, querendo ou não, a viver um processo de ansiedade, agitação, e uma corrida desenfreada por coisas, porque você não quer só coisas. E essas coisas a gente pode entender como todas as coisas. Um filho, um marido, uma casa, provisão, suprimento, paz. Não, vamos pôr as coisas desse mundo. Paz a gente pode até querer
bastante, mas também pode virar uma ansiedade. Mas, às vezes, as pessoas não querem só coisas, elas querem grandes coisas. Aí você fala, então eu não preciso querer muita coisa? Não, você pode querer muita coisa. Mas que tal você começar pelas pequenas coisas? Que tal você, em vez de querer, eu quero ser pastor. Poxa, eu já estou aqui nessa igreja faz 5 anos. Já fiz toda a escola de líder, já fiz, eu vou em todos os eventos, eu não sou ninguém aqui dentro. Meu sonho é ser pastor. Bom, essa igreja eu não vou ser pastor, eu vou ser pastor em outra igreja. Que tal você começar tratando bem a sua esposa? E cuidando dos teus filhos? E tendo ordem na tua casa? Às vezes, as grandes coisas, elas nos deixam altivos, soberbo, exigente, ansioso e uma série de coisas. Às vezes, você quer conhecer mais as coisas de Deus do que a pessoa que Deus colocou no altar. Não interessa se ele é desdentado, se ele não tem cultura, se você tem pós-doctor em sei lá o quê, e a pessoa não tem nem colegial completo. Amém, ajuda esse pastor a continuar a carreira escolar dele, porque vai melhorar as coisas para ele. Mas não precisa desdenhar, não precisa... Porque a tendência da busca das grandes coisas é começar a gerar em nós um coração altivo. Então, a gente sempre quer ser melhor que alguém. Porque eu estou em Cristo, eu quero coisas grandes. Aí você chega na igreja, você fala, não, essa igreja não é tão grande. Não, essa igreja é grande, mas ela está feia. Não, mas eu quero a igreja grande e bonita. Não, mas eu quero a igreja pequena, mas cheia, com umas coisas bem high-tech. E a gente não sabe mais o que a gente quer. A gente só quer grandes coisas. Bem grandes, bem grandes, bem grandes. Ou a gente quer maravilha demais. Tipo, chega alguém e dá um testemunho. Gente, olha, eu tive um problema. Eu não tinha pé. E Jesus me deu um pé. Sério? Sério, não tinha pé. Vira um case porque a Bíblia diz que é um Deus de sinais, prodígios e maravilhas. Então, tudo pode acontecer. Aí você fala, Deus, o Senhor nem me fez nascer com um pé só para eu poder ter esse testemunhaço aí, hein? Antes eu tivesse um pé só, porque eu ia nascer meu pé, Deus ia fazer tum, e meu pé ia ser mais bonito que o dela. A pessoa quer maravilhas demais. Puxa, minha vida, o que tem minha vida? Puxa, bem que se fosse, eu queria ter assim, queria que Deus fizesse. Deixa o Deus de sinais, prodígios e maravilhas agir na tua vida da maneira que Ele quiser. Olhe para a sua vida e todos os dias agradeça ao Senhor pelas coisas que Ele te deu. Eu já tive essa crise. Eu falei, Jesus, eu não fui ex-nada. Eu não fui ex-drogada, ex-prostituta, ex-sei lá o quê. Aí um dia Deus falou assim, não, você foi ex-derrotada, ex-triste. Ex-prostituta, sim, porque você fazia sexo ilícito. Ex-drogada, sim, anestesiada pela vida, pelas coisas. A tua droga era outra. E eu falei, é isso. O jeito que Deus faz, o jeito que eu sou, é o jeito perfeito para Deus. É o que Deus tem para agora, é o que Deus está fazendo agora. Não olhe para a minha vida como algo que vai fazer mal para você. Porque senão você vai adoecer. Já pensou? Você está lá na prova, o Senhor está te provando, você vai viver mais tempo em prova, não interessa quanto tempo. Aí chega o cara que só dá testemunho de vitória, que mudou de emprego, ele teve 10 promoções num ano e você não teve nenhuma, você está desempregado ainda. Esse testemunho vai ser bom para você ou vai ser ruim? O primeiro vai ser bom. Fez com ele, vai fazer comigo. Aí a segunda vez que você ouve, você vai fazer comigo também, está chegando. Terceiro, quarto, 5, Não aguento mais esse cara dar esse testemunho, já 10 promoções e eu continuo desempregado. Calma, respira. Olha lá, não estava no script essa calma, mas é a palavra. Calma.
Feche os olhos e fale, calma. Você vai falar calma e falar seu nome, tá? Não tem vergonha de falar seu nome, não, ninguém vai ouvir. Vai ficar um blum, 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 ninguém vai ouvir. Às vezes a gente não gosta de falar o nosso nome. Você fala bem calma, Marco Aurélio. Calma, Cláudia. Agora você vai falar o seu nome. De olhinho fechado. Respirando. Oxigenando o cérebro. As emoções. Parece brincadeira, mas é sério. O que é uma maravilha? Maravilha é que provoca grande admiração. Maravilha é um deslumbramento, é um espetáculo. Maravilha é fascínio, é prazer. Maravilha é o que prima pela excelência. Maravilha é primoroso, maravilha é perfeito. E eu busco maravilhas demais. Então eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser excelente em tudo, eu tenho que ser primorosa, eu tenho que ser... Vai viver ansioso, com pânico, com pressa, com loucura, com crise, com alvoroço, com ruídos na sua mente. Você não vale nada, você não é perfeito, você está derrotado, porque você busca maravilhas demais. Calma, busca passo a passo, degrau a degrau. Estamos numa passagem bíblica que Deus fala de cânticos de degraus. Eles estão subindo em direção a um projeto, ao Monte Sião, à terra, a Jerusalém. Nisso você faz quantas interpretações espirituais você quiser, uma construção. E o maravilhoso não pode ser explicado, ele foge da lógica. É uma história maravilhosa, é o alvo de admiração. Só que o que tem que ser visto dessa forma não é o que está acontecendo na tua vida. Quem tem que ser visto como alvo de admiração, como uma história maravilhosa, como tudo que foge da lógica, é o que o Deus que está em você. Ainda que a maravilha que Ele realizou na sua vida possa ter cara de ainda derrota. Ou ainda, nem quero usar a palavra derrota, ainda de um tempo de escassez, um tempo onde você ainda não conseguiu. E vai ficar sempre assim? Será que eu fui o escolhido para ser o que vive a maravilha no perrengue? Fala, eu não. Tem etapas, tem passos, tem momentos. Deus vai construindo. Talvez hoje você recebeu uma bolada financeira. Talvez Deus na sua onisciência sabe que você ia deixá-lo, sabia? Não adianta agora dizer, Senhor, eu juro que eu não vou te deixar. Eu juro, faz, Senhor. Não, não é isso. É sondar, é refletir, é analisar, é ver como é que você se relaciona com as coisas de Deus. Tudo é problema para você, tudo você vê problema, tudo você quer uma solução. Calma, vai... Saiba que o Deus da maravilha, o Deus dos milagres, o Deus dos prodígios está trabalhando em nosso favor, por nós, em nós, até o dia que Ele decidir. Até o último dia que a gente estiver aqui nessa terra, Ele está trabalhando. A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. O dia de Cristo pode ser o dia que Cristo voltar, o dia que eu for encontrar com Cristo. Mas não interessa, um ou outro é até o fim da minha consciência. Então, Ele vai concluir a boa obra. Dê um aplauso ao Senhor, porque Ele vai concluir. Não interessa se vai ser hoje, amanhã, daqui 1 ano, 10 dias, 3 dias. Ele vai concluir. Ele é um Deus perfeito. E para encerrar, Davi falou sobre isso, né? Que ele usa uma forma verbal de eu não tenho um coração, eu não tenho soberba, eu não tenho olhos altivos. Ele já você podia dizer assim, está se achando esse Davi, hein? Ele não fala, Senhor, não me permita que eu não tenha. Ele fala, eu não tenho coração altivo, eu não tenho um olhar altivo, eu não tenho um coração soberbo, eu não ando à procura de coisas, e nem de coisas. Aí aqui está a chave para a gente encerrar. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ele não pede para Deus, Deus, meu Deus,
faz sossegar esta alma agitada. Ele fala, eu fiz calar e sossegar. E quando eu li esse salmo pela primeira vez, eu falei, ai, que cena bonita. Nossa, que lindo. Eu vi uma cena. Eu vi Davi deitado nos braços do Senhor, como uma criança desmamada. O que é a criança desmamada? A criança desmamada é a criança que já não mama mais. Ela já não vai à mãe mais por leite, mas o colo da criança desmamada, o colo da mãe, continua sendo para a criança desmamada já, não só um lugar de interesse, mas sim somente de conforto. Só conforto. Não é aquela criança, você tasca no peito. Você fica lá igual a criança. Você olha para o filho e fala, interesseiro. Você se sente um filtro, sei lá, uma mamadeira. A criança fica te rindo assim depois que mamou. Oi, mamãe. Tinha momentos que eu estava, a Raquel era escandalosa quando estava com fome. Eu estava lá numa reunião de gerações na igreja, minha mãe ligava, ela começou a gritar. Aí eu começava a saga, eu entrava no carro, tananã, parecia a SWAT indo buscar um. Eu ia da igreja para casa em 30 segundos, que ninguém saiba disso, Senhor me perdoa, já confessei. Chegava em casa assim, ó, arrancando a roupa. E ela vinha para o peito, e todo mundo tentou com 1000 coisas. Mas a hora que mamava, tinha deixado as 2 avós loucas, a empregada, os vizinhos, o cachorro, tá tudo agitado. Quando eu chegava, mamava, enganei o bobo, só queria mamar. Mais ou menos isso. Mas a criança desmamada, ela já não busca mais o leite. Mas você ainda precisa dar colo para ela. Ela vem nervosa, você pega a criança, coloca nos seus braços e fala, calma, calma, a mamãe está aqui. Às vezes ela demora um tempo para falar o que aconteceu. Calma, 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 calma. Ela já não te busca mais por interesses tão rudimentares, ela já te busca por algo que já não é físico, já é espiritual. Já é uma coisa que não é tão interesseira. E eu vi essa cena, Davi com Deus já num nível superior, Deus lá e ele falando, Senhor, não te busco mais por essas coisas tão terrenas. Só que quando eu olhei direito, eu falei, não é nada disso. A alma de Davi, presta atenção, a alma de Davi está descansando nos braços de Davi. Falei, como? Como? Sim. A alma se agita às vezes. Nós sabemos que, nós que somos corpo, alma e espírito, nós sabemos que aquela alma não deveria se portar daquele jeito. A gente percebe que ela está, mas o que a gente faz? A gente faz o que ela quer. Alminha, o que você quer? É leite? O que você quer? Vamos lá, alma, vamos lá. A alma está te levando, a alma está te conduzindo. Você é uma pessoa guiada pelas tuas almas, pela tua emoção. Alma, o que você precisa? Precisa disso? Precisa... Como essa criança que precisa do leite, você anda até guiada por essa alma. Mas a Davi fala, não, a minha alma está como criança desmamada nos meus braços. Você pega a tua alma, leva cativa a obediência de Cristo, porque a sua mente, que é essa mente que eu fiz cessar a minha alma. Eu fiz, eu agi, eu decidi. Você pega a alma e fala, calma, alminha, você quer isso? Mas Deus não quer, viu, amor? Já está desmamada, alminha. Você tem que desejar as coisas diferentes. E você vai ensinando a sua alma, como uma criança desmamada, a se aquietar. Concluindo, para fechar mesmo, a minha alma, como criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aí você vai dizer assim, onde é este lugar?
onde é este lugar que eu consigo aquietar minha alma? Pode subir o louvor, nós vamos encerrar. Onde é este lugar que a minha alma aquieta? Que eu consigo aquietar minha alma? Como eu faço isso? Como eu consigo isso? Eu estou agitado, eu não tenho paz, eu quero soluções, eu tenho olhar altivo, eu tenho soberba no coração, eu quero grandes coisas, eu quero grandes mudanças, eu quero grandes milagres, eu quero maravilhas demais. Este lugar onde a sua alma se aquieta em você é quando você está como criança desmamada nos braços do Senhor. Onde você não quer mais dele o que ele pode te dar. Ou as soluções que ele tem para você, onde você apenas quer Deus. Por isso que Davi fala, espera, lê aí na palavra. Espera no Senhor. Nós já louvamos muito um louvor que fazia muito sentido na minha vida e hoje continua fazendo, mas eu lembro que eu cantava aquilo e hoje eu entendo mais do que nunca. Você lembra daquele louvor? Há um lugar. E aí a gente falava de várias coisas, onde quando se perde aqui se ganha, onde a tristeza não existe, uma série de coisas antagônicas. E é assim, este lugar é no Senhor, este lugar é no Senhor, este lugar é no Senhor. Este lugar não é na igreja, esse lugar não é na tua célula, esse lugar não é na casa do seu líder, este lugar não é em cima das suas melhores convicções, esse lugar não é em cima das suas verdades pessoais, esse lugar não é em cima da retidão pessoal que você tem, esse lugar é no Senhor. Então hoje você vai sair daqui calmo, descansado, trazendo essa alma para o teu colo. Mas para você conseguir isso, você precisa estar no colo dele. Já não pelo que ele pode te dar, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é, que ele representa, só isso. Tem um louvor me ministrado muito ultimamente que fala assim, que a minha fé não está firmada nas coisas que Deus pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que tu és. Aí fala assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. E eu acho isso tão profundo, porque é essa relação com esse Deus que a gente tem que ter. Sabendo que Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que faz tudo por nós. Então as primeiras pessoas que eu quero convidar nessa manhã, nesse final de palavra, quero fazer um convite, depois eu vou fazer um para todas as pessoas, eu quero orar por todos, mas às pessoas novas, quem são as pessoas novas que vieram aqui pela primeira vez? Fique em pé, eu quero ver você. Quem são os novos? Vai ficando em pé. Quero fazer um convite em nome do Senhor Jesus para vocês. Ele está me usando como instrumento para convidar vocês a entregar a vida de vocês nas mãos dele. Se vocês quiserem, se vocês sentiram isso, muito além das minhas palavras, porque eu estou aqui só sendo um instrumento dele, se vocês sentiram um toque diferente no coração, uma necessidade, reconhecem que precisam desse Deus, que reconhecem esse Deus, que para nós hoje, a Bíblia resumiu, ou na verdade ela personificou, ela facilitou para nós toda essa divindade na figura de Cristo, que é o próprio Deus que foi feito homem e veio à terra. E aí a Bíblia diz que quando nós recebemos a Jesus como Senhor da nossa vida, crendo no nosso coração e declarando com a nossa boca, porque na vida cristã tudo precisa de atitude. Por isso Davi fala, eu fiz a minha alma. Então essa decisão de dizer, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos através do teu filho, através de reconhecer o seu filho como teu instrumento para me ajudar, é uma atitude. Então por isso eu te pergunto, se você quer, se você quiser, eu vou te conduzir numa oração, porque a Bíblia fala que tem que ser crendo no coração e confessando com a boca. Se você fizer sozinho aí agora,
Senhor, eu confesso, eu quero, eu preciso, reconheço teu senhorio, mas eu quero te conduzir para você repetir comigo essas palavras, se você quiser. Diga assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, neste dia eu quero conscientemente, crendo no meu coração, declarar com os meus lábios que eu recebo a sua escolha para mim, que é reconhecer o senhorio de Jesus Cristo sobre a minha vida, como meu Senhor, como meu Salvador, como meu único Deus. Jesus Cristo, a partir de hoje, conduz a minha vida é tua, os meus caminhos são os teus, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém, amém.